Nós vamos ler 10 versículos hoje, tá? A partir do versículo 7. Jeremias 30, versículo 7 a seguir. Aqueles que já encontraram, digam amém. Então podemos ler. Porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante, e é tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será salvo dela. Porque será naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que eu quebrarei o jugo de sobre o teu pescoço, e quebrarei as tuas ataduras, e nunca mais se servirão deles estranhos, mas servirão ao Senhor seu Deus, como também Davi, seu rei, que lhes levantarei. Não temas, pois tu, meu servo Jacó, diz o Senhor, nem te espantes, ó Israel, porque eis que te livrarei das terras de longe, e a tua descendência da terra do seu cativeiro. E Jacó tornará, e descansará, e ficará em sossego, e não haverá quem o atemorize. 11. Porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te salvar, porquanto darei fim a todas as nações entre as quais te espalhei, a ti, porém, não darei fim, mas castigar-te-ei com medida, e de todo não te darei por inocente. 12. Porque assim diz o Senhor, o teu quebrantamento é mortal, e a tua chaga dolorosa. Não há quem defenda a tua causa, para que possa ser curado. Não tens remédios, nem emplasto. Todos os teus amantes se esqueceram de ti, e não perguntam por ti, porque te feri com ferida de inimigo, e com castigo de cruel, pela grandeza da tua maldade, e a multidão de teus pecados. Porque gritas em razão de teu quebrantamento? Tua dor é mortal, pela grandeza da tua maldade, pela multidão de teus pecados, eu fiz estas coisas. Mas também todos os que te devoram serão devorados, e todos os teus adversários irão, todos eles, para o cativeiro, e os que te roubam serão roubados, e todos os que te despojam entregarei ao saque. Para terminar, 17. Porque restaurarei a tua saúde, sararei as tuas chagas, diz o Senhor, pois te chamam a enjeitada, dizendo, é Sião, por quem ninguém pergunta. Todos digam amém. Feche os olhos, curva a sua cabeça por um instante, ore comigo. Senhor, fale conosco nesta noite. É a hora da palavra, Senhor. É um momento importantíssimo do culto. Nos ensina, usa a minha vida, abençoe quem assiste esse culto, acompanhando agora a transmissão, que o nosso coração seja uma terra sedenta para receber a tua palavra. Nos abençoe, em nome de Jesus. Todos digam amém. Vamos aplaudir o Senhor com alegria. Deus deu várias visões para Jeremias, várias. Falava com ele, dava para ele mensagens, profecias, dava visões para ele. Aqui, Deus falou com ele. E quando Deus falou com ele, Deus falou assim: Jeremias, o que eu vou te falar agora, eu quero que você pegue um livro e que você escreva o que eu vou te dizer agora. Isso é sério.
Eu gosto de fazer isso. Às vezes eu estou conversando com alguém e eu falo: pode escrever o que eu estou te dizendo. Isso vai acontecer. Escreve aí. Foi isso que Deus falou para Jeremias: escreve o que eu vou te dizer agora. Pode escrever aí. Aqui o papo é sério. Foi nesse nível a profecia que Deus deu para Jeremias. Coloca no papel aí, ó, pode anotar. É o que eu estou pregando para você hoje. Pode colocar no papel e anotar que eu vou pregar para você hoje. Vai acontecer. Quem crê, diga amém. Então foram várias profecias. E Jeremias ele foi um profeta interessante. Porque Jeremias ele vem antes do exílio. Ele profetiza para 3 períodos. Quantos períodos eu disse? 3. Quais são os 3 períodos? Antes do exílio, são as palavras onde ele está, antes do exílio, alertando: ó, Deus está falando, vocês vão se arrepender, vocês vão sofrer, Deus vai permitir a dificuldade, Deus vai permitir o exílio. São mensagens antes do exílio. E mesmo ele estando antes do exílio, ele está profetizando, sabe o quê? O durante o exílio. Olha, vocês estarão no exílio e Deus estará quebrando vocês e fazendo vocês um vaso novo. São mensagens para o exílio. E ele traz mensagens para o pós-exílio. Pós-exílio. O que significa isso? Uma mensagem para depois que eles voltassem do exílio. O exílio durou 70 anos. Essa mensagem aqui, ela está dentro de um bloco. O capítulo 30 até o capítulo 33 de Jeremias são palavras de restauração para esse povo. São palavras de recomeço. Quem entendeu, diga amém. Amém, queridos? Amém. São palavras de recomeço. E esse capítulo 30, para ser mais específico, Deus começa a ensinar, ou melhor, Deus começa a ministrar no coração de Jeremias qual era o propósito daquele exílio. Vocês vão sofrer, vocês serão castigados ao longo do exílio. 70 anos vocês serão castigados. E eu recentemente participei de um debate no rádio com o pastor Roberto Curvumel para falar desse tema. Porque na concepção do pastor Roberto Curvumel e de muitos, Deus castiga da mesma medida que nós encontramos aqui no Antigo Testamento. E na verdade, no Antigo Testamento nós temos uma noção de castigo, e no Novo Testamento nós temos uma outra noção de castigo. Castigo no Novo Testamento, na verdade, é uma correção de Deus. E eu citei no programa de rádio, no debate, eu citei Tomás de Aquino, que fala exatamente isso. Que quando nós passamos por sofrimentos hoje, não é Deus castigando, é Deus nos ensinando, efeito pedagógico. Não é castigo. Perdeu o emprego, foi castigo? Não. O pessoal ficou doente, é castigo? Não. Não é isso. Lembra do cego de nascença? João capítulo 9. Por que ele é cego? Foi ele que pecou para ser cego? Seus pais pecaram? É pecado dos pais? Refletiu nele? O que Jesus falou? Não. Nem ele pecou, nem os pais. É assim para que através da vida dele a glória de Deus seja manifestada. Eu estou ensinando, eu estou fazendo algo. Posso ouvir um amém, queridos? Então, Antigo Testamento, nós temos uma noção de castigo diferente. Aqui Deus estava dizendo: eu vou castigar vocês. O sofrimento tem propósito de Deus. Pastor, eu estou passando por um momento de sofrimento na minha vida. Perdi o emprego. Estou passando por um processo na minha família. Estou passando um processo com meu filho. Estou num processo no meu casamento. Estou numa angústia na minha alma. Deus tem propósito na tua vida. Não é por acaso. Quem entendeu, diga amém. Não é por acaso. Os processos dolorosos que hoje nós estamos enfrentando, Deus
te moldando, é Deus fazendo uma obra gloriosa na tua vida através dessa luta. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Aplaude o Senhor mais forte, aleluia. Então, sofrimento tem propósito. Diga comigo, sofrimento tem propósito. Então Deus falou assim: eu não vou levar vocês para lá sem propósito. Eu tenho propósito com vocês. Só que Jeremias precisava dizer para eles por que eles passariam por esse processo. E por que, pastor? Tem uma palavra que resume tudo, todos os motivos. Qual que é a palavra? A palavra é adultério. Qual que é a palavra, queridos? Adultério. Adultério, pastor, é. Mas não é o adultério no sentido do casal, o esposo, a esposa, não é esse adultério. Deus tinha uma aliança com Israel. Israel adulterou contra Deus. É isso, esse foi o motivo. Se alguém perguntar para você, por que o povo de Judá foi para o cativeiro? Porque eles adulteraram contra Deus. Eles tinham uma aliança com Deus e eles adulteraram contra Deus. Como assim? Eu explico. Eles começaram a servir outros deuses. Começaram a servir os deuses, começaram a servir outras divindades. Os religiosos, os sacerdotes começaram a servir o dinheiro. O dinheiro se tornou mais importante do que Deus. E você sabia que hoje nós também adulteramos contra Deus? Você sabia que hoje, quando nós colocamos qualquer coisa acima de Deus, nós estamos cometendo um adultério contra Deus? Quando você põe o teu dinheiro, pronto, dinheiro acima de Deus, dinheiro é o mais importante da tua vida, você está pecando contra Deus. Quando você coloca o teu emprego acima de Deus, quando você coloca as tuas vontades acima de Deus, você está adulterando. Isso é seríssimo. Quando nós colocamos qualquer coisa no lugar de Deus, isso se chama adultério. Israel quebrou a aliança com Deus quando eles começaram a servir os outros deuses, quando eles começaram a fazer alianças. Lembra da mulher samaritana, queridos? Que Jesus fala para ela: você já teve 5 maridos, o que você tem agora não é teu marido, eu quero fazer uma aliança contigo. Não foi mais ou menos isso? Beba da água que eu tenho para te dar. Uma representação. O povo estava em pecado contra Deus, não queria ter compromisso com Deus. Exatamente isso, irmãos. Os tempos passaram, os anos passaram, mas a verdade são paralelas. Exatamente isso nós encontramos na igreja de hoje. As pessoas não têm tempo para Deus, as pessoas não têm tempo para cultuar Deus. A minha vida é corrida, eu não consigo vir de terça, na quinta, eu não consigo no domingo, pastor. Eu tenho os meus compromissos, eu tenho o meu lazer, eu tenho a minha família, eu tenho o meu casamento. Ei, isso daí é válido, está correto, mas nós temos que ter compromisso com Deus. Quem entendeu, diga amém. Aliança com Deus é compromisso. As pessoas hoje em dia têm colocado Deus em último lugar da vida. E quer que Deus faz, e quer que Deus honra, e quer que Deus muda, e quer o favor de Deus. Mas onde Deus tem estado na tua vida? Esse povo foi para o cativeiro, por quê? Porque eles tiraram Deus da prioridade da vida deles. E quando nós tiramos Deus da prioridade da nossa vida, nós estamos assinando a nossa passagem de ida para o cativeiro. Quem não sacrifica para Deus vai sacrificar para o cativeiro. Quem não dá para Deus vai ter que dar para o cativeiro, vai ter que sacrificar para o homem, vai ter que se humilhar para o homem. É uma lei, é uma regra. Ou você serve a Deus, ou você serve o mundo. Ou você está na presença de Deus, ou você está agradando o mundo. Por que eles foram para o cativeiro?
pastor? Porque Deus já não era mais a prioridade. Eles tinham arrancado a aliança do dedo. Eles estavam dizendo: Deus, nós não queremos mais compromisso contigo. Agora é nós por nós mesmos. Nós não queremos mais ter aliança contigo. E Deus falou: ah é? Ah é? Tem nada não. Deus permaneceu fiel à aliança. Porque ainda que o homem quebre a sua aliança, Deus permanece fiel à sua aliança. Eu estou aqui entregando para você, eu estou aqui para te dizer que Deus permanece com uma aliança contigo. Ele vai fazer uma linda obra na tua vida. Amém? Você pode aplaudir o Senhor nessa noite. Então, Deus usou Jeremias para explicar que eles passariam aqueles 70 anos no cativeiro. Vocês vão para lá, e lá eu vou trabalhar na vida de vocês. Só que você para pensar comigo, irmãos. Quem está me ouvindo, diga amém. 70 anos. 70 anos. Hoje alguém vive 70 anos com facilidade. Até mais que isso. Até 80. Até 100. Nessa época aqui, eles viviam, a estimativa de vida deles, 35 anos. Viveu muito, 35 anos. 70 anos. O que significa? Que quem foi, morreu e nasceu o filho dele. E alguns desses que nasceram lá, morreram lá e nasceram os filhos deles. E essa turma que estava lá, sem ter feito simplesmente nada, eles falavam: Deus, peraí, eu ouço aí os seus profetas dizendo que o Senhor tem uma aliança com a gente. Que culpa eu tenho dos meus pais terem feito presepada lá atrás? Eu vim parar aqui. O que eu fiz? O que eu estou fazendo aqui? Porque eles, beleza, eles fizeram, então eles mereciam estar aqui. A gente não fez nada. Então Deus usou a boca de Jeremias para falar com esse povo. E sabe o que Deus falou para eles? Eu quero ler para você, para não ficar com as minhas palavras, a minha interpretação. O versículo 10, Deus falou assim: primeiro, não temas. Não temas. Não temas, pois tu, meu servo Jacó, está se referindo a Israel, diz o Senhor, nem te espantes, ó Israel, porque eis que te livrarei. Vou te livrar daí. Eu tenho livramento para a tua vida. Posso ouvir amém? Livrarei das terras de longe,